A minha fala aqui hoje é com base na igreja, que é Eclesia, e o meu tema é o seguinte: se você gosta de anotar, anote aí. Igrejas sadias geram membros sadios. O Rafa está ali na mídia, vai dar uma força para nós, mudando aí os slides na hora que for necessário. Mas o nosso tema é este, e nós vamos tomar como base Atos capítulo 9, versículo 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e elas se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e também na consolação do Espírito Santo. Queridos irmãos, à guisa de introdução, é bom falar um pouco sobre o estudo bíblico, ou a disciplina bíblica, ou a doutrina bíblica da igreja. E quando nós paramos para estudar sobre a igreja, nós paramos para estudar uma disciplina, uma doutrina, um dogma teológico chamado de eclesiologia. E esta matéria, eclesiologia, ela faz parte da teologia sistemática, ela faz parte da doutrina elementar, da doutrina basilar. Alguém disse que a rainha das ciências é a teologia. E alguém disse que a teologia sistemática é a coroa da rainha. E dentro das matérias da teologia sistemática, uma delas é a eclesiologia. E a eclesiologia, ela estuda a igreja do ponto de vista da sua natureza. E o que significa esta palavra eclesiologia? Ela é uma junção de duas expressões gregas. A primeira expressão que forma eclesiologia é a expressão eclesia, que está dando tema aqui ao encontro dos irmãos. E esta palavra eclesia, ela é uma palavra grega, que ela é formada por dois termos gregos. Um prefixo chamado ek, e esse ek é que dá origem a es. O termo es vem do grego ek, e ek e es quer dizer fora. Por exemplo, um X-Men. Quem que é o X-Men? É aquele que está fora do padrão da humanidade. O ex-empregado, quem que é ele? É aquele que já não está mais vinculado àquela empresa. Então, ex quer dizer fora, ek quer dizer fora, né? E lesia quer dizer chamado. Então, eclesia quer dizer chamado para fora, ou a comunidade dos chamados para fora. Esse termo, ele é um termo que advém do helenismo, vem da prática cultural helênica, prática cultural grega. E lá nas comunidades gregas, as pessoas eram chamadas para sair de suas casas e se reunirem nas ágoras. O que são as ágoras? As ágoras eram as praças. Então as pessoas se reuniam nas ágoras, e ali nas ágoras elas formavam uma assembleia, uma reunião, uma congregação, um ajuntamento, uma comunidade dos chamados para fora. E lá nas ágoras elas discutiam assuntos inerentes à polis, que é a cidade ou as cidades. Esse termo eclesia foi o termo que Jesus elegeu dentro de muitas expressões para dizer do seu povo. Jesus, ele podia ter escolhido muitos termos, mas ele disse: o melhor termo, a melhor expressão, a melhor
fala, o melhor termo gramatical para definir o meu povo é o termo eclesia, porque eu também estou chamando um povo para fora do mundo, para fora da potestade do mal, para fora do pecado adâmico, para fora de uma vida sem Deus, para fora de uma vida meramente terrena, para fora de uma vida sem sentido, para fora de uma vida sem o Espírito Santo, para fora de uma vida de independência, para viver algo que Deus preparou para esse povo. Então Jesus elegeu o termo eclesia para falar da igreja. Então eclesia é uma palavra grega que significa assembleia, ajuntamento, reunião, comunidade dos chamados para fora. Em hebraico, quer dizer, no Antigo Testamento também havia uma palavra para se referir a este ajuntamento, a esse grupo, a esta reunião, a esta coletividade, a esta gremiação. E a palavra hebraica é a palavra kahal. A palavra kahal em hebraico é uma palavra que ela tem a ver com isso, ela significa, e ela tem a ver com o quê? Com as vezes que os judeus saíam de suas casas para discutir as coisas inerentes à história e à vida de Israel. Então, eclesiologia é a junção de eclesia e logia. E logia vem de logos, e logos quer dizer estudo, tratado ou conhecimento. Então, eclesiologia é o estudo da igreja, o estudo da eclesia, o estudo da comunidade de Deus, o estudo da Assembleia de Deus, o estudo do povo que se reúne para Deus, em nome de Deus e por Deus. Então, é aí que vem a ideia da eclesia. Assim, eclesiologia é o estudo da igreja. Agora, não é estudar a igreja a partir da sua história, porque existe uma matéria específica que estuda a igreja a partir da sua história, chamada História da Igreja. Também, eclesiologia não é o estudo da igreja a partir do pensamento cristão, porque existe também uma matéria chamada doutrina do pensamento cristão. Então não é isso. Então, eclesiologia também não é estudar a igreja a partir das denominações, ou seja, da história de cada denominação, tipo a história da Assembleia de Deus, a história da IEMA, não é isso. Então, qual é a ideia da eclesia ou eclesiologia? É estudar a igreja a partir da sua natureza. Então, a gente não fica muito preocupado com a história, a gente também não fica muito preocupado com o pensamento cristão, também não fica preocupado com a história de cada denominação e ministério. O que se debruça, o objeto de análise é a história da igreja. Então vamos hoje falar um pouquinho sobre a natureza da igreja, melhor dizendo, através dessa matéria aí, tá? Muito bem, e quando a gente pega para falar sobre a igreja, a gente chega num desafio, que é o seguinte, é estudar a igreja no sentido de estudar os elementos que compõem uma igreja tipicamente cristã. Uma igreja que ela de fato e de verdade pode ser chamada de cristã, uma igreja de Cristo, uma igreja que de fato e de verdade ela pode revestir-se dessa nomenclatura, revestir-se dessa titulação, revestir-se desta insígnia que é uma igreja cristã. Então, quais são os elementos que compõem a natureza de uma igreja tipicamente cristã, de uma igreja cristã, ou de uma igreja que nós poderíamos dizer, essa igreja aí é uma igreja de Cristo? Então tem algumas coisas. Em primeiro lugar, uma igreja cristã, segundo a eclesiologia, segundo a natureza da igreja cristã que a Bíblia mostra, é uma igreja, fundada na palavra de Deus. Então aqui nós temos um ponto importante. Uma igreja cristã, ela é fundada na palavra escrita. Eu fiz questão de colocar isso daí. A igreja é fundada na palavra escrita, ou seja, na palavra de Deus. Deste modo, a igreja cristã, ela é logocêntrica. O que quer dizer uma igreja logocêntrica?
Porque logos, uma das traduções ou um dos significados da palavra logos é palavra, é escrita, é conhecimento. Então a igreja cristã, ela é baseada no logos, ela é baseada no escrito, ela é baseada numa palavra, ela tem um livro, é isso. Ela é uma igreja bibliocêntrica. O que quer dizer isso? Ela é firmada num texto sagrado. Nós não temos uma fé firmada em filosofias, nem uma fé firmada em recortes de cânticos ou cantigas. Não, a nossa fé é firmada. A igreja cristã, ela tem essa marca, a marca de ser uma igreja baseada na Bíblia. Então ela é bibliocêntrica, ela é logocêntrica. Por quê? Porque ela tem essa base, esse alicerce. Inclusive, antigamente, os cristãos eram chamados de o povo do livro da capa preta. E por que a gente ficou conhecido como o povo do livro da capa preta? Porque havia-se essa justa posição entre um crente e a Bíblia. Nós éramos o povo da Bíblia debaixo do braço. Você viu um indivíduo com a Bíblia debaixo do braço, você dizia, ali vai um crente ali. Por quê? Porque esse é um elemento da natureza. O púlpito hoje chama púlpito, mas antigamente não chamava púlpito. Se você ler livros de história, você vai ver que o púlpito chamava leitoril. Por que leitoril? Porque era o lugar onde se fazia o quê? A leitura, né? Então nós não temos uma fé livre ou solta. Não, a igreja cristã, ela é baseada no texto sagrado. Bom, e qual é a Bíblia que ela é baseada? Ela é baseada na Bíblia dos protestantes. A Bíblia que tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 1189 capítulos, 31.173 versículos, que demorou 16 séculos para ser composta e que foi escrita por mais de 40 autores, originalmente em hebraico, grego e aramaico, e hoje já é traduzida para muitas línguas e muitos idiomas. Essa Bíblia é a Bíblia que é lida, a Bíblia que é estudada, a Bíblia que é crida e a Bíblia que é vivida, de modo que a igreja cristã, tipicamente cristã, é uma igreja bíblica. Quando os reformadores fizeram o movimento da reforma, eles geraram uma concatenação, um documento que sintetizou os 5 pontos principais da reforma. E dentre os 5 eixos principais da reforma, entre os 5 principais elementos da reforma, nós temos um elemento lá muito importante, que é o elemento sola scriptura. O que quer dizer essa expressão aí em latim? Sola scriptura quer dizer somente pela Bíblia, somente pela palavra. Então não é cristã a igreja que se acrescenta livros. Por exemplo, se você ler um texto de algum material apologético, né, cristão, se você ler a Bíblia apologética, algum conteúdo do Instituto Cristão de Pesquisa, se você ler a matéria que se ensina no seminário, chamada antigamente de heresiologia, hoje de religiões comparadas, você vai ver que a igreja que acrescenta livros na Bíblia, ela não é uma igreja tipicamente cristã. Então nós temos uma igreja aqui como exemplo, a igreja adventista. Nos nossos manuais de teologia, a adventista é definida como pseudo-cristã. E por quê? Porque apesar deles defenderem que são cristãos, eles acrescentam livros às escrituras. E quando eu digo livros, eu quero dizer o seguinte: eles creem na Bíblia, mas creem também como inspirados os escritos de Ellen G. White. Então aqui, nesta autoridade que eles empregam e que eles emprestam aos textos de Ellen G. White, nesse sentido, quebra um pouco o padrão daquilo que é natural para o cristão. Uma outra coisa, não é cristão uma igreja que muda ou subtrai parte da Bíblia.
por exemplo, os Testemunhas de Jeová, os Russelitas, os TJs. Então os TJs, eles também, se você olhar, por exemplo, nos melhores manuais de heresiologia ou de religiões comparadas, você vai ver que ali tem determinadas questões. Inclusive eles nem usam a Bíblia protestante normal, eles utilizam a Bíblia edição Novo Mundo, e na edição Novo Mundo os TJs acabam ali tendo uma Bíblia diferente, numa tradução diferente. Além disso, tem aqueles que não são cristãos, que é aquela igreja que ela altera ou nega o conteúdo da Bíblia, como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons também, eles são chamados de pseudo-cristãos. Por quê? Porque eles têm ali o livro dos Mormons como a base de fé e de regra, dado por Joseph Smith, pelo Anjo Moroni e assim sucessivamente. Então a igreja cristã, ela tem uma marca na sua natureza, e essa marca é que ela é uma igreja bibliocêntrica, logocêntrica, ela é uma igreja fundada na Bíblia. E que Bíblia? A Bíblia dos reformadores, a Bíblia dos 66 livros, 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo, 1189 capítulos, 31.173 versículos, que demorou foi escrita por 40 autores em 16 séculos, e inspirada por Deus, uma inspiração plenária e também uma inspiração verbal, né? Deus deu a inspiração. Então aqui está o primeiro elemento de uma igreja tipicamente cristã. Segundo elemento, diz o seguinte: a natureza da igreja cristã também é aquela igreja que é fundada na palavra viva. E nós temos uma segunda questão aqui. Uma coisa é a palavra escrita. A igreja está fundada na palavra escrita, mas ela não está fundada só na palavra escrita, ela está fundada também na palavra viva, ou seja, na palavra encarnada. E aqui a igreja cristã não apenas está firmada no texto frio, na lei fria, mas está também firmada no verbo de Deus, no Cristo. O verbo de Deus é o Cristo. A igreja, ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela está fundada na pessoa bendita e gloriosa de Jesus, Jesus de Nazaré. Como disse o apóstolo São João em João 1:1, ele diz assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, essa palavra, um dia ele encarnou. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos então a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então o verbo encarnado é a base, é o fundamento da fé cristã. Uma igreja cristã, a igreja de Cristo tem em sua natureza que ela está alicerçada na palavra escrita e está alicerçada na palavra viva. A palavra viva é Cristo. O apóstolo São Paulo vai falar em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Então a igreja, ela só pode se dizer cristã se ela for uma igreja firmada em Cristo, no modelo de Cristo, nas palavras de Cristo, nos ensinos de Cristo, nos valores de Cristo. É isso, Cristo tem que ter a primazia, a proeminência, a supremacia. Eu gosto muito de falar a respeito desse tripé, né, da tríade ali, que é a superioridade de Cristo, que é a centralidade de Cristo e que é a suficiência de Cristo. Uma igreja que tem qualquer coisa que seja superior a Cristo, ela pode até ter nome de cristã, mas ela não é cristã, porque a igreja cristã, ela é uma igreja que tem Cristo em alta conta. Cristo é o nome maior, a pessoa maior, né? Digno de toda honra e de toda glória. A superioridade de Cristo não pode ser ignorada. Agora, não é só a superioridade, também a centralidade. Não é para beneficiar a instituição, não é para beneficiar o grupo, não é para beneficiar determinado sistema de igreja, mas é sempre pensando no bem de Cristo, sempre pensando no que é melhor para Cristo, sempre pensando no que Cristo quer,
sempre pensando no que Cristo deseja. Então a vontade que prevalece na centralidade não é a vontade dos homens, é a vontade de Cristo. É Ele que conduz a igreja, Ele que guia a igreja, Ele que orienta a igreja. Então tem a ver com a sua centralidade. E por fim, a suficiência de Cristo. Não é Cristo mais um conjunto de ações, não é Cristo mais determinadas pessoas, não é Cristo, não. Cristo não precisa de muleta, Cristo não precisa de apoio. Tem uma regra hermenêutica que fala assim, que um texto, pastor Nenê, precisa ser citado em 3 lugares para que ele vire doutrina. Isso é uma regra hermenêutica, mas essa regra, ela não é inexorável. Por quê? Porque Jesus precisaria de Paulo confirmando? Será que Jesus precisaria de Pedro confirmando? Pô, Pedro, ninguém acreditou em mim, porque eu falei, você não foi na mesma linha, meu? Quando eu falar, você tem que ir. Jesus não precisa disso. Pedro precisa ser afirmado por Jesus, agora Jesus não precisa ser afirmado por ninguém. Jesus, Ele é o dono de tudo, de todos, Ele é tudo em todos, sem Ele nada podemos fazer. A Ele toda a glória, toda a honra, toda a supremacia e todo o louvor. Então, nós temos uma igreja tipicamente cristã, é aquela igreja que o adorado é Cristo, o louvado é Cristo, o celebrado é Cristo, o paradigma é Cristo, o referencial é Cristo, a luz é Cristo, o amor do povo que ali se reúne é Cristo, o alvo do culto e da celebração é Cristo, quem nós queremos agradar é Cristo, é Cristo e é Cristo. Os reformadores lá nos 5 pontos também, eles puxaram um ponto lá chamado Solos Christus, porque a igreja mais velha, a igreja antiga, dizia que era Cristo e o papado, o supremo pontífice, o pontifex, né? Daí vem a ideia de pontífice, o pontifex, a suprema ponte era o papado. Os reformadores levantaram a bandeira e disseram, não, é Cristo que é tudo em todos, somente Cristo, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor e a Ele toda a supremacia. Agora, por outro lado, não é cristã a igreja que nega Cristo, e que nega Cristo em dois aspectos. Primeiro, a igreja que nega a humanidade de Cristo, ela não é uma igreja cristã. Então, 2 de João 1,7 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e é anticristo. Então, se tem uma igreja que questiona a humanidade de Cristo, a encarnação de Cristo, a materialização do verbo, essa igreja pode até ter carteirinha de membro, pode até ter uma cruz, né, lapidada ali na carteirinha de membro, mas ela não é cristã. Por quê? Porque quem nega que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo, mas quem foi de fato e de verdade alcançado pelo evangelho, crê que Cristo veio em carne, e crê naquilo que o escritor aos Hebreus diz, né? Vejam, irmãos, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, antes um que pode se compadecer de nós. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou, e naquilo que ele foi tentado, ele nos dá o livramento, ele nos dá o livramento. Eu gosto muito do Philip Yancey, quando o Philip Yancey diz, né, em um dos seus livros, ele fala, se ele fosse só Deus, ele poderia nos salvar, mas não nos compreender. Se ele fosse só homem, ele poderia nos compreender, mas não nos salvar. Mas o nosso Cristo, ele é homem, ou ele foi homem, e aí ele pode nos compreender, e ele é Deus, então ele pode nos resgatar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, não podemos descuidar disso. Nós cremos na encarnação, nós cremos no Jesus histórico, no Cristo dos evangelhos, nas narrativas. Nós cremos na realidade, na historicidade, na literalidade das passagens bíblicas concernentes a Jesus Cristo de Nazaré. Quando fala que ele nasceu da virgem, nós cremos. Quando fala que ele foi ao templo com 12 anos, nós cremos. Quando fala que ele era carpinteiro, nós cremos. Quando fala que ele era mestre ali nas sinagogas, primeiro da região da Galiléia e depois de todo o país de Israel, nós cremos. Quando fala que ele foi batizado no Jordão, aliás, ali acontece uma coisa sui generis, porque ali Deus vai exaltar Jesus diante do olhar dos homens, porque o João Batista está batizando Jesus. Quem é maior, o batizador ou aquele que está sendo batizado? Me parece que o batizador, porque o João está em pé e Jesus está prostrado.
E o João, ele estava na autoridade maior do que todos, que estavam submetendo a autoridade dele. Aí Jesus se ajoelha para ser batizado por João, e a cena que todo mundo vê é João acima, Jesus abaixo. João exaltado, Jesus humilhado. João com autoridade, Jesus submisso à autoridade. Mas quando todo mundo acha que Jesus é menor que João, eis que os céus se abrem, a voz de Deus ecoa, e Deus deixa as coisas no devido lugar. Ele diz: este daí, ó, que está sendo batizado, é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele eu ouvi. Aleluia, glória a Deus. E nós cremos nisso, nós cremos. Essa passagem é interessante, que Deus, ele fica deixando Jesus viver a sua humanidade, mas em determinados momentos Deus intervém ali para manifestar a filiação de Cristo. E por exemplo, naquele texto lá do Mateus 17, que o Pedro vai e fala, né? Ele diz assim: façamos aqui 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. E naquele momento, bem intencionado, meu pai dizia que de boas intenções o inferno estava cheio, né? E bem intencionado, o Pedro falou: vamos fazer 3 tendas. Não tinha problema fazer 3 tendas aparentemente, mas teve para Deus. Por que teve? Porque ali tinha a ideia de nivelar Jesus, de colocar Jesus no nível de Moisés e no nível de Elias. E quando Pedro está pensando nisso, a voz de Deus brada, e Deus diz: ô meu filho, tira o olho de Moisés e tira o olho de Elias. Você deve olhar para ele aí, ó, esse cidadão aí que você tem que olhar. Este aí é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. É nele que estão todas as coisas, e todas as coisas se resumem nele. Então a igreja cristã é uma igreja que assume a humanidade de Cristo, e uma igreja que assume a divindade de Cristo. Nós cremos que Jesus é o Cristo. Olha o que diz 1 de João, capítulo 2, versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, que nega tanto o Pai quanto o Filho. Então, uma igreja cristã é uma igreja que admite a divindade de Jesus. Uma igreja cristã, ela defende a divindade de Jesus. Uma igreja cristã ensina a divindade de Jesus. Ela prega a divindade de Jesus. Ela fala sobre a divindade de Jesus. Jesus, ele não é homem, ele não é criatura, ele não é Miguel. Jesus não se confunde com anjos, arcanjos, querubins e serafins. Jesus não se confunde com um mero político, um mero fundador ou patrono de uma religião. Não, Jesus é Deus entre nós. Ele é Deus encarnado, e nós precisamos levantar sempre esta bandeira. Hoje nós vemos a crescente aí, né, assim, o crescimento, melhor dizendo, de um movimento de igreja unicista. E eu vejo muitos irmãos querendo entrar para o campo do unicismo, e nós devemos tomar cuidado com isso. Essa igreja que eu creio, ela é uma igreja que crê na Trindade, e nós cremos na Trindade. Por quê? Porque nós fomos convencidos pelo Espírito de Deus, fomos convencidos pela palavra de Deus, fomos convencidos pela história da igreja, nós fomos convencidos pelos doutrinadores, sobre os quais nós estamos assentados sobre os ombros. Então nós fomos convencidos de que aquilo que as escrituras dizem sobre Jesus é verdade. Jesus é Deus. Muita gente cita o texto de João 14 errado, quando diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, senhores, ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto lá diz vai, não, o texto fala vem. Por que fala vem? Porque Deus está nas entranhas de Jesus. Você quer encontrar Jesus, quer encontrar Deus? Encontra com Jesus que você vai encontrar Deus. O Felipe perguntou: onde está Deus? Falou: eu estou com você todo dia, você que não vê, mas eu estou com você todos os dias. Então a igreja uma igreja cristã é uma igreja que defende a divindade e a humanidade de Cristo Jesus. Terceiro lugar, a natureza da igreja cristã, ela diz que a igreja cristã, ela é uma igreja habitada e habilitada pelo Espírito Santo. Ou seja, uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja cristã, ela é uma igreja pneumodinâmica. O que quer dizer isso? Quer dizer, ela é habitada pelo Espírito e ela é guiada pelo Espírito. A igreja, ela se move na força motriz
do Espírito Santo. A igreja não anda pela habilidade dos oradores, nem pela habilidade musical. A igreja não anda pela habilidade predial e a estrutura predial. Tudo isso é essencial. Aliás, a gente tem que olhar para isso com atenção. Eu estava conversando com um pastor esses dias, ele falou: Henrique, veja como são os movimentos de crescimento da igreja. Primeiro, a gente precisou se preocupar com estacionamento. Igreja sem estacionamento não cresce, então tinha que ter estacionamento. Depois, a gente precisou se preocupar com o espaço kids. Igreja sem espaço kids não cresce. Aí agora eu estou com um problema lá na igreja, porque o pessoal não está tendo mais filho, e agora eles estão tendo os pets, e eu estou tendo que criar um espaço pet na igreja. O problema foi que eu coloquei lá, esses dias, um jovem tem um pitbull, e uma irmã lá que da igreja, ela tem uma calopsita, e o pitbull correu atrás da calopsita da irmã, e virou uma confusão no espaço pet da igreja. Aí eu disse para ele: bom, essa forma, né, de crescimento da igreja é um cuidado, é um zelo que nós devemos ter. Claro, tudo que a gente puder fazer para viabilizar o crescimento da igreja, a gente precisa fazer, mas a igreja não cresce por isso. A igreja não cresce por isso, a igreja cresce porque ela é levada pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito que guinda a igreja, que faz a igreja desenvolver, crescer. Vejam a frustração de Paulo em Atos 17, que ele entra lá em Atenas, né, no Areópago, no anfiteatro ateniense, e ele está todo arrogante. Paulo, ele era muito bem gabaritado, muito bem preparado, ele tinha mesmo um cabedal singular. Então ele chega lá e começa a falar com os estoicos, os epicureus, ele começa a falar em latim, grego, aramaico, ele puxa vida. Só que no final ele faz o apelo. E quem que aceita Jesus, vocês sabem? O texto de Atos 17 registra um dos mais profundos sermões de Paulo. É o texto de Atos 17. Mas o final dele é pouco frutífero. Ele faz o apelo e somente o zelador é que recebe o Senhor. Só o zelador que recebe o Senhor, né? Para a igreja de Atenas não tem carta, para a igreja de Atenas nunca é mandado ministro, nunca se forma uma congregação. Aí Paulo, frustrado, vai para Corinto. Lá em Corinto, ele não chega pelo anfiteatro. Lá em Corinto, ele chega pelo porto de Cencreia. E lá no porto de Cencreia, ele conhece uma irmã chamada Febe. Pelo que dizem, ela era uma mulher que prestava serviço e ela de alguma forma trazia alimentos para as pessoas ali. Provavelmente devia ser a tiazinha que vendia um bolo com um café para os estivadores. E Paulo entra por ali, pela simplicidade, ele vai ali falando o evangelho. Depois Paulo vai trabalhar lá fazendo tendas, e ele vai se esforçando, mas de repente o evangelho vai crescendo, o evangelho vai tomando proporções. E quando ele escreve para os irmãos de Corinto, no capítulo 1, ele fala: vejam como Deus faz as coisas, irmãos. Eu entrei em Atenas pela sabedoria humana e eu me frustrei, porque não é assim que a igreja cresce. Mas quando eu vim a vocês, eu não vim com palavras de sabedoria humana, eu vim no poder do Espírito de Deus. No poder do Espírito de Deus justificou cada uma das minhas palavras, potencializou cada uma das minhas palavras, e de repente a igreja cresceu aí, e cresceu tanto que é uma igreja cheia de dons. Então, como é que a igreja ela é impulsionada pelo poder do Espírito? Uma igreja bíblica, uma igreja cristã, é uma igreja que ela tem o Espírito como força motriz. Porque não ignorem os irmãos, o Espírito de Deus age aqui. E enquanto os irmãos estão nesse trabalho de preparação para a vocação e para o ministério, não ignorem que o Espírito de Deus está trabalhando. Deus está aqui presente, o Espírito está aqui presente, o Espírito está se movendo, porque ele se move no meio do seu povo. Ele se move no meio do seu povo. Então, como é que o Espírito age? Eu separei aqui algumas formas de ações do Espírito na igreja. O Espírito age na igreja testificando de Cristo aos cristãos. Em João 15:26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. É o Espírito quem nos diz que Jesus é real. É o Espírito que diz que Jesus veio em carne. É o Espírito que diz que Jesus
é o Filho de Deus, e é o Espírito que diz que Jesus morreu, ressuscitou, e a sua morte tem eficácia salvífica, soteriológica para nós. É o Espírito quem nos convence. O Pedro vai e diz assim, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro vai, todo mundo fica quieto, aí o Pedro toma a palavra, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, parece que é de Pedro. Aí Jesus fala: não se engane, rapazinho, não foi produzido isso no seu entendimento, no seu intelecto, não foram as suas sinapses mentais que produziram isso, nem também foram os seus sentimentos, as suas afeições, nem a sua vontade. Quem produziu isso em você foi o Espírito, foi o Pai que te levou a confessar o Filho. Então é o Espírito que testifica do Filho de Deus para nós. Se você crê em Cristo, não é porque você escolheu acreditar, foi porque o Espírito de Deus te conduziu de uma forma, aleluia, que o Cristo se tornou irresistível para você, e você o recebeu, né? Outra coisa, o Espírito também age convencendo o cristão. Em João 16, 7 a 11 diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quer dizer, é o Espírito Santo quem nos convence de que somos pecadores. A gente acha que é santo, a gente justifica o nosso pecado sempre com alguma desculpa. Não é verdade? Você pode ver, quando o Adão pecou, o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente, a serpente jogou a culpa no diabo, e o diabo foi jogando uma culpa no outro, lá nos demônios. Quer dizer, a gente nunca assume. Como é que a gente então cai prostrado e arrependido? Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém confessa, ninguém expõe o seu pecado, ninguém tem consciência do seu pecado, se não for o constrangimento que o Espírito de Deus produz em nós. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando uma pessoa está triste pelo pecado, não é sinal de que Deus está longe dela, é sinal de que Deus está perto, porque quando Deus está longe, a gente se admira do pecado, a gente se orgulha do pecado, a gente se envaidece do pecado. Mas quando o Espírito de Deus, aleluia, abala as nossas estruturas, mostra que estamos errados, quando o Espírito de Deus potencializa a nossa consciência para perceber os nossos erros, aí nos prostramos diante de Deus em humilhação, confessamos a Deus e abandonamos o pecado e somos transformados pelo Senhor. Quem, aleluia, confessa Cristo e quem confessa seus pecados, é porque o Espírito de Deus está sobre ele. Agora, o Espírito vai também regenerando o cristão, ou seja, transmitindo ao cristão a nova natureza de Deus. Em João 3, de 3 a 6, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne, ou da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido dos cromossomos é carne, o que é nascido dos gametas é carne, o que é nascido biologicamente é carne. Quem é nascido da carne é carne, só pensa nesse mundo, só quer os valores desse mundo, só quer construir riquezas aqui, só tem o coração preso nas coisas aqui, pensa que a existência, ela resume-se a essa passagem nossa na terra. Quem é carne tem um pensamento limitado, uma fé limitada, uma perspectiva existencial limitada, mas aquele indivíduo que encontrou o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, é regenerado, e aí ele se torna um cidadão espiritual, ele se torna um homem espiritual.
Paulo vai dizer que o homem espiritual a todos discerne, mas de ninguém ele é discernido. O homem espiritual, ele vê o que ninguém vê. O homem espiritual, ele nasce espiritualmente, ele esquece das coisas desse mundo, ele se apega nas coisas do alto. Ele tem um coração transformado, uma mente transformada, um olhar transformado, uma perspectiva existencial transformada. Ele sabe que ele é só dispenseiro das coisas que Deus dá aqui nesta terra, mas ele não coloca o coração aqui, porque aqui os valores desse mundo, a ferrugem, a traça, destrói e corrói. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, tem o seu coração nos céus, onde está de fato, de verdade, o verdadeiro tesouro, né? Então o Espírito é que nos leva a essa regeneração. O Espírito Santo também age selando o cristão. Em Efésios 1,13 vai falar sobre isso: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo em Cristo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo quer dizer o quê? Quer dizer uma propriedade. Você coloca o selo ali, então aquilo tem dono, você tem dono, você já foi selado pelo Espírito de Deus. Satanás pode até rondar você, mas ele sabe que você já tem dono, essa casa já está ocupada. Aleluia, glória a Deus. O mundo pode até te cercar, mas você tem dono, você tem proprietário, você tem Adonai, você tem Senhor, você tem Kyrios, você já tem alguém que tem a sua titularidade. Nada e nem ninguém pode tocar em você, porque você tem dono. O selo indica propriedade, o selo indica também qualidade. Você é de uma outra qualidade, você é de um outro naipe, você é de uma outra estirpe, você é de um outro teor, você é de uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa diferente. Você é luz do mundo, você é sal da terra, você é uma cidade edificada sobre as montanhas, você é soldado de Deus, você é a igreja de Cristo, você é noiva do Cordeiro, você é a senhora eleita, faz parte da senhora eleita, você é servo de Deus, é profeta desta geração, e é selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso indica uma nova qualidade, novos valores, né? Outra coisa, a ideia do selo também tem a ver que a gente tem a garantia de Deus que nós vamos cumprir a nossa funcionalidade. Por exemplo, quando você vai comprar um celular, você compra um selo ali, uma marca, você quer a função, a funcionalidade, é isso, você quer a garantia de que vai funcionar. Então quando a gente chega para um crente, selado mesmo pelo Espírito, a gente sabe que os propósitos de Deus vão se cumprir na vida dele, e que ele vai ser capacitado a exercer as suas funcionalidades. Nós temos muitas funcionalidades, né? Por exemplo, eu sou marido para com essa mulher que eu sou marido, ó. Eu tenho uma função de marido para com ela, mas eu tenho outra função, eu tenho a função de pai, eu sou pai do Dudu e pai da Monique, então eu tenho outra função. Eu tenho outra função para com os meus clientes. Eu sou um advogado que os meus clientes pagam para mim, querendo o meu trabalho, o meu empenho, a minha dedicação. Eu sou um pastor que sou chamado nas igrejas, e os irmãos esperam de mim, numa outra funcionalidade, que eu entregue, que eu estude, que eu leia, que eu prepare, que eu venha aqui e comunique com os irmãos a palavra de Deus. Então a gente tem muitas funções. Só tem um jeito de eu ter a garantia de que as nossas funções serão cumpridas, é se o indivíduo for selado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus garante as funcionalidades. Ele vai ser um bom pai, vai ser um bom filho, vai ser um bom marido, vai ser um bom pastor, vai ser um bom cantor. E quando faltar qualidade nele, o esforço vai compensar. Quando faltar habilidade, o esmero e o denodo vão completar a obra. E aí ele vai ser um indivíduo que vai cumprir as funções dele para a glória do Senhor. Então a gente precisa olhar para o Espírito Santo como aquele que nos sela, dando-nos a garantia das funcionalidades. O Espírito Santo também age na igreja, batizando o cristão. Batizando o cristão no sentido de, em primeiro lugar, inseri-lo na igreja. O cristão, ele é inserido na igreja pelo Espírito Santo. O apóstolo São Paulo vai dizer que todos nós participamos de um mesmo batismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós fomos inseridos na igreja através do Espírito Santo,
e nós fomos inseridos no Espírito Santo, e o Espírito Santo inserido em nós. Isso é próprio da igreja, isso é para a igreja. Jesus falou que o mundo não tem essa qualidade, mas a igreja tem. O que é batismo? A palavra batismo mesmo, ela significa o quê? Ela significa sepultamento. Se você for olhar o significado da palavra batismo, é sepultar. A palavra batismo quer dizer inserir, é isso. Então o Espírito de Deus, ele nos insere nele e nos insere na igreja. Não na igreja denominação, não na igreja física e material, mas na igreja transcendental, na igreja gloriosa, na igreja composta pelo povo de Deus, de fato, de verdade. É o Espírito quem faz isso. Mas o Espírito também, ele nos batiza no sentido de ele mesmo mergulhar em nós. É interessante, nós somos batizados no Espírito e o Espírito Santo insere-se em nós. De modo que todo crente que aceita Jesus, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, ele tem o batismo do Espírito Santo nesse aspecto, no sentido de que todos fomos batizados nesse aspecto, no aspecto soteriológico, no aspecto salvífico. Então todos somos batizados no Espírito nesse aspecto. Só que a Bíblia fala de um outro nível que o Espírito Santo batiza, é um outro nível. Que nível é esse? É o batismo no Espírito Santo declarado por Lucas em Atos. Então lá no livro de Atos, o batismo no Espírito ali é um pouco diferente do batismo de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Porque em 1 Coríntios 12, 3, todos somos batizados pelo Espírito. Ok, quer dizer, todo mundo que pertence à igreja é batizado pelo Espírito. Você foi inserido na igreja pelo Espírito, e o Espírito foi inserido em você, ok? Isso pela conversão, ok? O ladrão da cruz é um grande exemplo. O Dimas, o bom ladrão, o ladrão arrependido. O Dimas, ele não foi batizado em águas, foi? Não deu tempo, ele não participou da ceia. O Dimas também não viveu o processo de santificação, mas Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então ele pertenceu à igreja, ele inaugurou o paraíso, ele inaugurou os céus, ele inaugurou a morada eterna. Então, como que ele entrou? Porque o Espírito Santo o batizou, o Espírito o inseriu na igreja, o Espírito o colocou na igreja, e isso acontece com todos nós. Só que se você quiser ficar nesse nível aí, amém, há de se respeitar. Nós devemos respeitar a graduação espiritual de cada irmão, mas a proposta do Evangelho é superlativa, é sempre mais, é de acrescentar, é de crescer. A igreja, ela tem esse efeito expansionista. Então lá em Atos fala que o Espírito de Deus batiza, e quando ele batiza em Atos, não é num aspecto apenas soteriológico, salvífico, é no aspecto de encher de dons. Então o Espírito batiza também dando dons e evidenciando esses dons em línguas estranhas. Algum irmão fala: todos nós somos batizados no Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, e está tudo bem. Ok, você está salvo, você está no Espírito, o seu nome está escrito no livro da vida, você foi regenerado, você pode ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, e você pode andar por esse mundo de cabeça erguida como filho de Deus. Está feito o negócio. Mas se você quiser, só estou perguntando se você quiser, se você quiser, se você achar que vale a pena, né? Se você olhar assim e falar: poxa, eu queria ver esse negócio aí, Deus tem coisas mais excelentes para você, Deus tem outros níveis para você. Tem um irmão que fala assim: eu já sou crente e não quero servir. Tudo bem, já está tudo certo. Aí o outro fala assim: não, agora eu quero ser cooperador. Tá bom, fica aí como cooperador, não tem problema. Aí o outro: não, eu quero ser diácono. Vamos, tudo bem, vamos lá. Agora eu quero ser presbítero. Vamos, quero ser pastor. Vamos embora. Então a igreja, na vida cristã, a gente vai crescendo. E na vida espiritual também. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo no aspecto soteriológico, você está com a salvação garantida. Mas se você quiser, Deus tem águas profundas para você. E aí a Bíblia diz lá que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, se você quiser, o Espírito pode te batizar nesse sentido.
no sentido de te dar dons espirituais, e você buscar um renovo de Deus e falar noutras línguas. Eu agora estou fazendo mestrado, e lá no mestrado tem um negócio lá que é a proficiência num outro idioma, e eu não falo nada de inglês, e agora eu estou aprendendo inglês. Não é brincadeira não, esse processo de alfabetização. E eu já orei várias vezes a Deus, para Deus me revelar o inglês. Senhor, eu quero revelar. Senhor, eu quero dormir. Quando eu acordar, eu estou falando o inglês. Isso não é uma coisa que pode ser recebida assim. Mas a Bíblia fala de pessoas que receberam o poder de Deus e que foram ouvidas em outros idiomas. E esse nome, tecnicamente chamado, biblicamente na Bíblia, é xenolalia. O que é xenolalia? É uma língua que o Espírito dá para as pessoas, que elas falam em línguas, ela não conhece aquela língua, certo? Mas aquela língua tem referência idiomática, vernacular em outros países, em outras etnias, e alguém de outra etnia, de outro país, de outra nação, escuta a pessoa. O milagre ali não é um milagre de elocução, é um milagre de audição. Por quê? Porque o texto fala lá que o texto não fala que eles falavam noutras línguas, falam que eles falavam assim, que eles falavam outros idiomas. Dizia que eles falavam noutras línguas, e aqueles que ouviam cada um em sua língua, cada um em seu idioma. Então o milagre não está aqui na fala. Quem fala não entende. Ele está falando ali um amontoado de expressões ali, um amontoado de palavras que ele não encontra lógica, ele não encontra sincronia. Para ele não tem uma mensagem construída ali, mas ele vai falando aquilo, e o outro lá, que fala um outro idioma, entende que aquilo ali é o idioma materno dele. Aqui está um milagre não de elocução, mas um milagre de audição. Deus age falando. A gente não vê muito isso porque nas nossas igrejas a gente geralmente trabalha com a língua portuguesa mesmo e pronto. Mas se você for em muitos congressos internacionais e muitas experiências internacionais, muitas pessoas que trabalham em eventos internacionais vão dizer que essa experiência ainda é uma realidade. Isso acontece aos montes. Pessoas que começam a falar e de repente o outro que que é num outro idioma que ele não tem ideia, não fala, e de repente o outro ouve lá naquele idioma. O nome disso é xenolalia. Agora a Bíblia também vai falar de um negócio chamado glossolalia. O que é a glossolalia? É uma expressão que eu falo também, que o Espírito me dá a oportunidade de falar, que aquela expressão ela não encontra guarida em nenhum outro idioma. Quer dizer, é uma expressão, é uma língua estranha mesmo. É uma língua que é diferente mesmo. Aquele que fala não entende e ninguém entende. Não tem nos vernáculos, nos idiomas registrados no mundo, alguém que seja capaz. Essa língua glossolalia, ela tem funções na Bíblia. A primeira função é edificar o próprio sujeito. Então, para que você fala em línguas? Pastor, eu tenho que orar em língua. Para que eu oro em língua? Eu falo em língua. Qual a função disso? Né? A Bíblia fala que quem ora em língua ou quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque naquela hora, de uma forma metafísica, de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural, o seu espírito conecta-se com o Espírito de Deus e Deus vai derramando virtude sobre você. A Bíblia fala que uma mulher lá tocou em Jesus e de Jesus saiu virtude. Quando você fala em línguas, o Espírito de Deus fala dentro do seu espírito e vai te trazendo virtude e graça. E essa virtude, para que ela serve? Essa virtude serve para você enfrentar as lutas do dia a dia. Essa virtude serve para você vencer os estresses, vencer a depressão, serve para você tratar dos problemas, serve para você ser usado por Deus com autoridade, serve para sarar você. É como se fosse remédio espiritual para a sua vida. Isso é uma virtude de Deus. Agora essa língua, ela pode às vezes ser
interpretada, porque alguém começa a falar aqui em línguas e de repente alguém ali do lado interpreta. E se houver intérprete, aí a Bíblia diz que essa língua começa a entregar, ela começa a ter uma outra função, que é de entregar uma mensagem para toda a igreja. Falada individualmente, ela serve para o indivíduo, mas se ela for falada e houver um intérprete, então aquilo vai trazer um benefício para toda a igreja. Eu creio que Deus ainda derrama dons no meio da igreja, dons de línguas. Eu creio que Deus pode levantar um intérprete de línguas aqui. Antigamente era muito comum nas ceias, a gente está terminando a pregação assim, aí terminava a ceia, havia um momento de silêncio, e Deus levantava um profeta aqui falando em línguas e outro lá traduzindo, interpretando, e trazia uma mensagem coletiva. Isso acontece, tá? Nós precisamos acreditar nisso. Se você já recebeu a salvação em Cristo, você já é um cristão funcional e você está satisfeito com isso, tudo bem. Mas se você quiser, eu quero dizer, Deus tem ainda algo extraordinário para derramar sobre a sua vida. Deus quer derramar algo extraordinário sobre a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, busquei bastante o batismo no Espírito Santo. E eu busquei o batismo no Espírito Santo a ponto de fazer aquelas coisas assim que os irmãos mandavam fazer. Um dia o irmão chegou para mim e falou: rapaz, você tem que falar glória. Aí eu cheguei lá e comecei: glória, 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 glória. A minha mandíbula cansava de tanto eu falar glória, 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 e não veio. Aí o outro falou: rapaz, você tem que ir para o monte. Se você for para o monte, aí dá certo. Eu fui para o monte, irmão. Cheguei lá no monte, eu me perdi. O que aconteceu? Eu entrei, sabe? Tinha um outro pessoal lá, espírita, e eles estavam batendo tambor lá, e eu fui parar lá no meio deles. Aí eu me lembro que saiu lá um sacerdote deles e falou: rapaz, você está perdido, você é dos crentes, vai lá para o outro lado lá. Me mandou lá para o outro lado lá, foi terrível. É complicado. Eu já fiz todo tipo de coisa. Teve um irmão que esse daí quando passa nas igrejas, Deus batiza mesmo. Aí eu fui lá na frente, ele: vem aqui que Deus vai batizar. Aí ele colocou assim a boca na minha orelha e falou assim: repete comigo. Eu: tá bom, fala. Aí ele: e decanta as névoas. Eu: e decanta as névoas. Aí ele: agora vai, e decanta as névoas. Ele queria, tipo, sabe, querendo que pegasse assim: vai, e decanta, e decanta, e decanta. Mas ele não pegou, mano. Não é outra língua não, que de repente me ensinar outra, pega. Aí, um dia eu estava em casa e de repente minha irmã falou: vamos para a igreja lá, do Avivamento da Fé. Quando eu chego lá, no Avivamento da Fé, eu, jovenzinho, eu estava meio desanimado, eu queria namorar. Falei assim: eu vou namorar hoje, eu não vou nada de igreja, nada não, eu estou mais tranquilo hoje. Apesar de estar na igreja aí, eu não vou, hoje eu estou, não, vai lá. Quer buscar Deus? Vai, eu vou ficar aqui. Aí a minha irmã falou: não, você não vai ficar nada, você vai lá na frente comigo. Aí eu: meu Deus do céu, hein? Aí eu fui, cheguei lá, ela colocou a gente assim, os irmãos colocaram a gente assim, eu meio desanimado, né? Porque eu vinha buscando e não tinha acontecido, então eu estava meio frustrado. Aí de repente desceu um senhorzinho assim do púlpito, colocou a mão na minha cabeça e entregou uma mensagem para mim. Disse: jovem, por que você anda perdendo tempo com o mundo? Desanimado. Eu sei o que você tem buscado e eu vou usar você poderosamente na minha palavra. Eu vou abrir a sua mente, você vai entender a minha palavra e você vai explicar a minha palavra. Como sinal de que eu vou usar você, receba algo que você está me pedindo há bastante tempo. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça ali, e quando ele colocou a mão, irmãos, eu comecei a falar em línguas. Foi algo extraordinário. E eu comecei a refletir sobre o que eu estava falando, se era uma coisa inventada pela minha cabeça, e se era inventado, por que eu estava falando aquilo? E eu comecei a tentar entender, mas ao mesmo tempo havia uma euforia no meu coração muito grande, que eu não queria parar de sentir aquele gozo do Espírito, aquela alegria do Espírito. E aí de repente eu comecei a ter medo de parar. E eu falei: eu vou falar em línguas agora, falar em línguas. Eu ficava falando em línguas. Eu passei a madrugada inteira falando em línguas.
Aí eu ia pregar, fui pregar lá em Indaiatuba, numa igreja lá. Eu não aguentava ver um irmão, que se ele falasse, pai do senhor varão, eu já começava a falar em línguas. Aí quando a gente desceu do ônibus lá em Indaiatuba, a gente desceu do ônibus lá, eu e minha irmã, o pessoal desceu do ônibus. Quando a gente estava lá, aí o pastor estava na porta, o pastor que foi receber a gente. Aí ele, ô jovens, pai do senhor, jovens. Aí eu comecei a falar em línguas no meio da rua. Aí a minha irmã falou, pastor, foi batizado essa madrugada. Aí o pastor, já sei. Aí o pastor, porque os pentecostais já tem todo um caminho já. Aí eu falou assim, eu já sei, vem cá. Aí ele abriu um quartinho, me jogou dentro do quartinho, fechou a porta e falou, fala em línguas o tempo todo. Aí eu fiquei lá falando em línguas. Eu falei em língua sábado o dia todo, domingo o dia todo. Eu fui trabalhar, eu trabalhava na Barra Funda naquela época. E eu trabalhava com uma máscara, eu trabalhava operando uma máquina e eu trabalhava com uma máscara. Graças a Deus, porque eu aproveitava aquela máscara para falar em línguas. Quando o fogo pegava mesmo ali, que eu estava ouvindo os louvores e tal, aí eu largava e ia lá orar lá no banheiro falando em línguas. Deus me batizou no Espírito Santo. Depois eu fui entendendo o que é isso, né? Então os irmãos que estão aqui desejam, Deus tem isso para vocês. É poder do Espírito Santo. Eu acredito muito, irmãos. Eu esses dias estava pregando, dando aula, ensinando numa das nossas congregações. Daqui a pouco começou uma alegria assim atrás de mim. Um obreiro lá começou a falar em línguas. Eu fiquei um pouco irritado. Por quê? Porque ele estava falando em línguas e atrapalhando o meu estudo. Eu tinha que dar ainda vários tópicos ainda. Aí ele falando em línguas e tal, mas a igreja se alegrou, né? Eu falei amém. Aí quando eu terminei assim, meio bravo, eu sentei do lado do pastor. Falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, o que aconteceu foi que esse irmão aqui, ó, era o líder, era o superintendente da escola bíblica dominical. Nós estávamos orando há anos para ele ser batizado no Espírito Santo. Enquanto você estava falando da palavra aí, Deus soprou sobre ele e batizou ele. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. Eu creio que você pode ser batizado aqui nessa festa. Eu creio, nessa escola Deus pode te revestir de poder e de unção. Eu tenho uma colega advogada, está estudando para magistratura, como eu também, e ela tá lá estudando e tal, e ela tinha um processo aqui em Osasco. Aí ela pegou o ônibus, quando o ônibus estava aqui na Autonomista, aqui ó, vindo ali na altura ali da Jardim das Flores, ali, Estado das Flores, que ele ia entrar ali no Comandante Sampaio, não é isso? Que ele pega a direita ali. Ela falou que de repente ela estava lá ouvindo os louvores, e ela já estava dias pedindo a Deus para Deus batizar ela, mas na igreja, tudo organizadinho. E o que aconteceu? Aí ela começou a ouvir o hino lá no ônibus. Deus batizou ela aqui, ó, nessa avenida aqui, ali na estação de trem, ali pertinho da estação ali, Comandante Sampaio. Aí ela falou que para não parecer louca, ela puxou lá a cordinha e desceu do ônibus. Aí foi pro ponto assim. Aí ela falou que colocou a mão, ela passou assim atrás do ponto, colocou a mão assim, né, na parede, segurando as coisas. Ela estava indo para uma audiência lá no fora lá, e ela começou a falar em línguas, e o pessoal achou que ela estava passando mal, vomitando, não sei o que, nada. Ela estava falando em línguas. Ela falou, não tinha como eu virar para eles, eu ia virar para eles e falar, interna. Foi batizada no poder do Espírito. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. O Senhor pode nos batizar, sim. O Espírito Santo, aleluia, age na igreja e traz potencialidades para a igreja, unção para a igreja, autoridade para a igreja, renovo para a igreja, avivamento para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem sabe pode ser hoje que você é batizado no Espírito Santo. Quem sabe pode ser hoje que você é batizado no Espírito Santo. Aleluia. Quem sabe pode ser aqui, quem sabe pode ser lá no seu carro, quem sabe pode ser na sua casa, quem sabe pode ser no seu trabalho. Aleluia. Mas se você deseja, o Senhor vai batizar você. O Senhor vai batizar você e o Senhor vai batizar você. Pastor Nené, o pastor Milton conheceram, estiveram com a gente muitas vezes lá com o pastor Paulo Silas, quando o pastor Paulo Silas era nosso pastor. O pastor Paulo contava uma história de um obreiro lá que já descansa no Senhor, bem sisudão, sabe? E o pastor Sebastião Davino dos Reis dizia, ó, Deus vai queimar você, rapaz.
Deus tem obra na sua vida. E ele sisudo, comigo isso não funciona, nunca. E ele trabalhava no fórum. E ele era serventuário, técnico judiciário lá no fórum. Trabalhava como Olivetti. Os irmãos aqui não sabem o que é Olivetti, é tudo novo, aqui é tudo geração nova. Geração Tim não sabe o que é. Olivetti é uma máquina de escrever. E ele estava lá trabalhando lá. De repente ele começou a cantar um hino. Trabalhando no fórum. E sisudão. Começou a cantar um hino lá. De repente a alegria do Espírito tomou conta do coração dele, enquanto ele apertava as teclas da Olivetti ali. Aleluia, glória a Deus. E ele começou a falar em línguas estranhas lá no fórum. Diz que a alegria dele foi tão grande que ele pegou a Olivetti assim, e ele não sabia o que fazer com ela. Ele jogou em cima da cabeça, e ele saiu correndo pelos corredores do fórum. Os caras levaram ele para o departamento médico, afastaram ele 7 dias. Ele ficou 7 dias falando em línguas estranhas. Não duvida não, rapaz. Você não conhece os caminhos de Deus, rapaz. Mas eu sou, você é o que, rapaz? Se Deus quiser te pegar aqui, Ele te pega. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava dando aula lá no ITEB. ITEB é o nosso seminário lá, e eu estava dando aula uma segunda-feira. Era sobre pneumatologia. Eu estava lá dando aula para os irmãos. E de repente eu estou lá dando aula, e um dos jovens ali acompanhando tal, e eu vi que ele estava emocionado, mas fiz uma oração no final, não aconteceu nada, amém, vamos embora. Foi embora. Quando foi de madrugada, o meu telefone de casa tocou. Eram os pais dele, que estudavam também. Os pais dele disseram assim: olha, pastor Henrique, queria contar um negócio para o senhor. A gente não vai contar, a gente vai colocar no Viva Voz aqui para o senhor ouvir. O rapaz foi batizado à noite, ele acordou falando em línguas estranhas. Sempre vou pregar lá, agora quem dirige lá é o pastor Heber Ribeiro de Souza, lá na sede de Jandira. E quando eu chego lá para pregar, esse jovem está lá, ele sempre vem me dar um abraço, fala assim: você foi usado para eu ser batizado no Espírito Santo. Eu falei: eu? Como? Aí ele falou: não, porque eu saí dali remoendo aquela palavra, pastor. Eu fui dormir pensando no batismo do Espírito Santo, e de repente eu senti uma alegria, e eu comecei a falar em línguas estranhas.